Boa noite. Boa noite, padre. De novo nós aqui, né? Pois é, encontramos hoje à tarde para preparar as chamadas para o curso e definimos o nome, né? Eu achei assim, eu vim pensando laços para casais, escola para relacionamentos amorosos. Não é isso? Isso, perfeito. Boa noite a todos. Com muita alegria, viu, padre? Me reencontrei, né, presencialmente aí com o senhor depois de muitos e muitos tempos, né? Estávamos só nos conectando à distância. Então foi muito bom e principalmente também de nós podermos estar diante de uma grande missão. Tá? Hoje o tema é maravilhoso, né? O perdão como maior desafio do amor, mas eu acho importante que nós depois coloquemos aqui que este curso, tá, tem uma grande novidade. Para além dele vir no formato online, ele também é destinado para aquelas pessoas que muitas vezes desejariam trazer o marido ou a esposa, ou o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, e nem sempre conseguem. Então, vai ser realmente uma oportunidade, né, da pessoa vir sozinha. Né? E eu quero fazer valer que se comprometendo com a mudança, ele faz reverberar. Então, é a vantagem do online. Tá? E assim, como que nós estamos, né, entusiasmados com essa perspectiva? E eu acho importante porque numa vida familiar, quando nós trabalhamos uma pessoa, é capaz de mudar a vida de todo mundo. Ou quando nós tiramos alguém do papel onde ela está, ou aquilo que ela está fazendo, quando mexemos com ela, é capaz de mexer com a família inteira. Né? E isso é Isso. importante. Isso. Mas, ao mesmo tempo, não será só para casais casados, será também para casais de noivos, casais de namorados, porque o tema é muito desafiador, né? Laços para casais, escola para relacionamentos amorosos. Né? Então, quer dizer, realmente é um aprendizado, porque a gente vai dar exercícios, vamos ter um material próprio que para as pessoas que fizerem o curso vai ter todo o material próprio, né? Por exemplo, o perdão. O perdão, ele é aprendido. E nós estaremos aqui hoje mostrando, porque existe um equívoco muito grande em relação à questão do perdão. Tá? Vou deixar primeiro o senhor aí introduzir o tema do perdão pela ótica espiritual e depois a gente pode fazer algumas complementações também na perspectiva mais filosófica e psicológica. Eu quero nesse momento iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guiai-nos, ó Deus, neste momento em que estamos partilhando as coisas essenciais da vida. Queremos que teu Filho Jesus nos ensine a força do perdão, que é capaz de desfazer todo o laço da amargura, do desamor, do ódio, da inveja que se instalou dentro de nós. Pedimos que seja derramado o Espírito Santo em nossos corações. Pai de amor e de bondade, agradecemos por todos os ensinamentos dados por Jesus e, ao mesmo tempo, o seu modelo de vida que nos inspira a perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há tema mais fundamental para a construção da nossa relação com Deus que é o perdão. O perdão é o programa essencial de vida desenvolvido por Jesus. Nós vamos ouvir Jesus falando muitas vezes que o perdão é desamarrar os nós para poder seguir a vida. Acabamos de rezar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é verdadeiramente uma escola do perdão, porque o perdão do Pai, ele é liberado a partir do momento em quando nós conseguimos
liberar as nossas relações horizontais. E Jesus, ele coloca que o perdão é fundamental. Às vezes nós ficamos na matemática, quantas vezes nós devemos perdoar? Já dizia Pedro, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos feriu, aquele que nos machucou? E Jesus e Pedro colocam um limite. Pedro coloca 7 vezes, porque 7 é o número da totalidade. 7 é 3 mais 4, é o número de Deus mais o número humano. 7 significa uma abundância. E Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, Jesus, ele amplificou a força do perdão. E é isso que ele fez. Ele amplificou a força do perdão. E no momento da cruz, no momento mais derradeiro da sua vida, ele disse, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós falamos, mas essa ofensa é muito grande, como eu vou dar essa ofensa que é muito grande? Porque nós achamos que o perdão ele acontece do dia para o outro, ou como se fosse um gesto mágico que nós colocamos dentro de nós e que isso sai de dentro de nós. Vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, o hino à caridade. E esse hino à caridade, ele é tão importante porque Paulo fala, eu posso aprender de tudo, ciência, posso dominar todas as línguas, mas se não tiver o amor, e no final ele coloca sobre que esse amor é benfazejo, esse amor faz o bem ao outro, esse amor desculpa tudo, crê tudo, espera tudo. Por isso, a fonte principal do cristianismo é o perdão. Por quê? Porque no cristianismo nós somos convidados a nos transformar na imagem daquele que nós seguimos, que é a imagem do próprio Jesus Cristo. Agora nós podemos descer a essência existencial humana e a essência dos relacionamentos para podermos trabalhar esse perdão de uma forma muito concreta. Bem, e padre, muito linda, né, essa primeira apresentação. Eu acrescentaria também um texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes ensinou. Então, é a pedagogia realmente do perdão. E eu fico pensando, né, se vamos para a centralidade do compromisso nos relacionamentos e se nós nos basearmos nos votos do casamento, né, se quisermos, né, fazermos valer na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e se nós almejamos um relacionamento duradouro, como alcançá-lo se não nós praticarmos, né, o perdão? Mas para que nós saibamos praticá-lo, porque muitas pessoas não praticam, porque não o entendem como uma habilidade a ser desenvolvida. É uma competência a ser treinada. Primeiro é preciso que nós pensemos e coloquemos aqui numa nova visão o que não é o perdão. E depois o que de fato é o perdão. O perdão não é ter a condescendência com os comportamentos negativos e desrespeitosos do outro. O perdão não é esquecer, até porque a história de cada um de nós não é para que tenha nenhuma página rasgada. Não devemos esquecer, porque aquela página mais difícil, que foi do desafio maior, precisa ser a página da superação. Da mesma forma que também o perdão não é uma questão da gente também deixar para lá, ou necessariamente fazer, né, como se fosse assim, eu estou perdoando, então eu estou pronto para uma reconciliação. Você pode perdoar e não necessariamente querer uma reconciliação da forma como talvez ela fosse. Você pode querer reestabelecer uma outra relação com aquela pessoa. E o perdão não é para o outro. O perdão é para cada um de nós. O perdão não é para, né, o ontem. O perdão é para o hoje. E o que é, então, esse perdão? A capacidade do perdão.
Eu posso pensar no perdão como uma atitude específica, ligada a um momento, ou eu posso também decidir-me para o perdão como estilo de vida, um contínuo na minha vida, uma disposição para perdoar. Então, no dia a dia, são muitas e muitas as situações em todos os relacionamentos. E principalmente nos relacionamentos mais próximos, mais íntimos, que eu vou concedendo o perdão. O perdão chega antes de mim se eu o adotar como um estilo de vida. E o perdão é o que mais faz com que a minha alma seja preservada, o meu coração seja potencializado, a minha saúde física e psíquica sejam também expandida. O perdão indiscutivelmente melhora consideravelmente a minha qualidade de vida. Interessante tudo isso, porque às vezes nós achamos que perdoar significa passar uma borracha e esquecer. Isso. Ou, mesmo que a gente passe isso, né, vai ficar aquela marca, vai ficar uma ferida e ela vai existir ali. Né? Então, não significa necessariamente que a gente vai esquecer aquilo que foi feito, mas o que fazer com aquilo que foi feito. Né? E, ao mesmo tempo, não aceitar ou permitir relacionamentos abusivos. Né? Perfeito. Então, como é que nós vamos poder trabalhar isso e trazer isso para o relacionamento entre amigos, entre casais, né? Relacionamento que a gente vive. Então, eu acredito muito que o perdão é profundamente restaurador, reconstrutor, e ele reforça os laços, né? Porque não resta dúvida, padre. E dentro dessa perspectiva dos relacionamentos abusivos, é importante que nós pensemos que o relacionamento, né, teve realmente essa grande ferida, e não resta dúvida que o perdão vai transformar a ferida aberta na ferida curada. Mas, vejam bem, em situações feito, né, o abuso no relacionamento, o que eu devo priorizar? Tá? Atitudes, né, que resguardem a segurança ou atitudes que apressem o perdão? Porque dependendo dessa atitude, eu posso compactuar com a recorrência de atitudes que já não caberiam mais no relacionamento. Então, né, claro, para que nós entendamos que o perdão cura, ele tem que vir junto de um contexto também em que nós entendamos que, primeiro, tá, quando eu disse que é mais para mim do que para o outro, é importante que eu entenda que, tá, os sentimentos pertencem a cada um de nós. E aí nós vamos ter alguns estágios, né, para que nós entendamos. Eu costumo dizer que são 4 estágios do perdão. O primeiro estágio é aquela pessoa que sofreu, né, um abuso, sofreu uma ofensa, sofreu, né, uma adversidade, sofreu uma ferida. A primeira fase seria a dor autojustificada. A pessoa acolhe, né, todas aquelas emoções que vêm junto frente àquela situação, que normalmente, né, são aqueles, né, efeitos de traição que nós muito bem já colocamos aqui. São vários tipos de traição. E normalmente é o que mais causa a dor exposta, né, numa pessoa. Nessa primeira fase, né, bem-vindo todos os sentimentos de raiva, de desespero, né, de tristeza, né, entre outros, né, sentimentos que vêm. Bem, depois dessa primeira fase, a pessoa que se dispõe ao movimento de crescimento pessoal, quando ela vai para a segunda fase, depois de um certo tempo que ela concedeu o encontro dela e a nomeação com esses sentimentos todos, ela começa, né, a ter um insight muito providencial e muito de Deus. Eu vou deixar que o outro me domine, que aquela situação, que aquela ofensa me torne esta pessoa carregada
ou eu vou virar isto de uma outra forma. Porque é neste momento, no segundo estágio, que a pessoa tem que fazer um discernimento entre ela querer ter uma história sofrida como um todo, a história da mágoa se transforma na história dela, ou a mágoa se transforma numa parte dela e ela recupera a si mesma. E aí, o outro, né, que era o agressor, né, não vai ficar como personagem principal da vida dela. Ela tira o agressor e tira dele o poder de ter sobre ela total domínio dos sentimentos dela. Os sentimentos dela, ela consegue separar do ato, da situação que provocou. E aí ela consegue, então, a partir daí, tirar, né, do outro, né, a culpa. Ou seja, né, por mais que ela tenha tido sentimentos decorrentes daquilo, porque se eu ponho no outro a culpa do que eu sinto, eu fico presa ao outro. E na dependência do outro se reconhecer, se reprogramar, modificar, para eu deixar a minha vida seguir. Mas eu já posso me preparar para o meu perdão a ele, independente do estágio em que ele esteja, de arrependimento, de reconhecimento ou de proposta de mudança. E aí eu vou para o terceiro estágio, quando eu pego para mim o tempo da minha vida e as outras belezas da minha vida, para não deixar que aquilo que estragou comprometa a minha vida como todo. E aí eu começo a definir quanto tempo eu vou dar para este meu sofrimento. E eu defino e eu me recupero. Porque não é justo que aquela pessoa que me magoou comprometa-me e comprometa até outros relacionamentos meus. E eu começo, então, a dar um fim ao tempo daquele sofrimento. E me preparo para o quarto estágio, quando eu começo a fazer o que eu chamo de, né, a musculatura realmente do perdão. Quando eu me dou aos pensamentos divinos, às lições do grande mestre, e que são o amor. Ele tem experiências positivas e negativas. E a vida é um presente que não pode ser perdida por conta de uma situação. E eu limito o meu tempo de sofrimento. E eu vou também buscando pensamentos que me irriguem de uma forma, né, a me recuperar. Feito, as pessoas erram. E aí eu posso ter, inclusive, uma visão que eu chamo visão de Maria. É visão de Nossa Senhora, né? Uma visão altruísta, que faz com que eu veja aquele fato para além e não fique presa mais a ele. E nesse momento eu me liberto para eu tomar a minha decisão. Tá? Eu perdoo o outro, liberto os meus sentimentos negativos e depois eu faço uma escolha. Aí o perdão é uma escolha, tá? Como eu vou querer seguir com aquela pessoa, de que forma? Eu já o perdoei, já me trouxe de volta e trouxe as belezas da vida de volta e faço uma escolha em relação custo-benefício, manter aquele relacionamento, né? E eu estou mais pronta até para poder ter uma visibilidade em relação à condição do outro. Se o outro realmente, né, cresceu com aquela experiência, enfim, ele já tem o meu perdão. Mas ele não tem necessariamente a minha decisão, porque a minha decisão é muito particular. No fundo, esses 4 estágios que a gente colocou não são processos simples e não são processos, às vezes, muito rápidos. Porque muitas vezes nós colocamos um poder muito grande no outro da qual ele não tem. Porque a gente só leva para dentro de nós aquilo que a gente dá o direito do outro, né? Então, eu já vivi situações na minha vida e depois nós podemos trabalhar isso, que eu estou vendo algumas perguntas chegando aqui, em que às vezes a gente dá um poder muito maior ao outro que ele não tem, de nos fazer mal. Né? Então, ou daquela situação. Por isso que é interessante a gente rever realmente as raízes daquela situação. E nesses estágios nós temos que rever também as raízes o porquê aconteceu, né? O que levou a isso, né? E qual o significado que eu vou dar a tudo isso.
E é Então, interessante, padre, que ao perceber as pessoas caminhando nesses estágios, a gente vai vendo nitidamente quem é aquela pessoa que vai querer fazer, né, por exemplo, daquele mal a centralidade da sua vida. E aí você pergunta para a pessoa, ao invés dela começar a relatar a história dela com eu, ela começa a relatar a história dela pelo que o outro fez ou deixou de fazer. E aí, quer dizer, aquela pessoa nitidamente escreve a história dela como eternamente a vítima. E se a gente, né, conta, né, com a graça de Deus, para além do que são esses recursos também que podem ser exercitados, né, na dimensão humana, é lindo perceber que a pessoa então sai da vítima e entra, né, na visão realmente da superação. Ela sai da culpa ao outro e entra na questão de ser uma sobrevivente, né, poderosa daquela situação. E tudo muda, né, quando ela consegue dar um outro enfoque. Então, ao invés de ser a história da mágoa, é a história da superação. Não necessariamente baseada no outro, mas baseada nos autoesforços e na graça divina. é muito interessante isso, porque eu já presenciei situações assim extremadas onde nunca poderia acontecer o perdão. Situações muito extremadas, né? Onde falasse, ah, não, esse tipo de fato eu não perdoo, ou aquilo eu não perdoo, se fizer isso comigo eu não perdoo. E eu já vi coisas acontecendo em situações profundamente extremadas quando existiu o encontro entre vítima e agressor, entre, né, quando existiu esse encontro onde aquela pessoa ela pôde dizer o que sentiu diante daquele fato, ou diante daquilo, o que foi provocado nela. E muitas vezes o não parar no vitimismo, né? Isso. A gente tem que colocar, porque se paramos no vitimismo, nós vamos ficar presos a esse laço que Uhum. escraviza, Isso. né? Uhum. E não E dá. você eternamente fica mendigando que o outro, né, chegue perto de você e se reconsidere, enfim, tá? Mas quando eu digo que o perdão tem que ser um processo mais meu do que do outro, é bacana também, né? Quando eu pego esses 4 estágios, né, e reproduzo também 4 R's. 4 R's. O primeiro R, entendeu? É do reconhecimento. Eu reconheço que ou eu provoquei ou provocaram em mim. É o primeiro R, tá? Do reconhecimento da ofensa. O segundo R é da responsabilidade. E é da minha responsabilidade o que eu sinto e que eu decido fazer frente a isto. O terceiro R é o que eu falo que é da reparação. É quando eu sou capaz de pronunciar. E como é importante que nós pronunciemos. Porque muitas pessoas falam assim, olha, né, eu dei a entender a ela, tá, que eu já estava pronto para poder recuperar. Mas a palavra não saiu. Tá? E não saiu porque teve um equívoco em relação a isso, como pedir perdão fosse, né, vamos dizer, submeter, fraquejar, quando na realidade, quando você é capaz de dizer, olha, me perdoe, você não merecia tal coisa, né? Não consegui dormir, não vou conseguir viver feliz se você não conceder a mim, me perdoe. Me perdoe são 2 palavras que elevam o ser. É o terceiro R, a reparação. Então, repetindo, o primeiro é o reconhecimento, o segundo é da responsabilidade, o terceiro é da reparação, e que é preciso que nós nomeemos. Quanto melhor nós nomearmos, né, mais rapidamente aquela conversão e aquela restauração vai acontecer. E a quarta palavra é a resolução. Como eu posso diminuir essa dor em você? O que eu posso fazer para poder subtrair essa cicatriz, esse machucado que eu causei em você? E quando o outro pede isto, a pessoa que sofreu tem que se dar o direito de poder prescrever. Supondo que, né, a ofensa, né, ou a adversidade aconteceu ligada a um determinado lugar.
aconteceu ligado a uma determinada pessoa. Se você tem a oportunidade de prescrever, você está ajudando essa pessoa a não cometer esse erro. Na medida em que você pede, então não vá naquele lugar, não encontre com tal pessoa, não esteja com tal grupo, ou enfim, né? Aí sim você prepara todo um campo de mudança. Interessante esse reconhecimento, responsabilidade, reparação e resolução, né? São passos que tem que ser dado, né? Até são coisas que a gente poderia trabalhar em encontros muito maiores, né? Eu acho que o perdão ele levaria a exercícios muito maiores, né? Porque cada uma dessas fases, né, nós temos, por exemplo, que nos vemos com alguns conceitos e com algumas atitudes que precisam serem ainda bem trabalhadas. Por isso aí a gente, então, deixa como, né, por exemplo, um dos objetivos da nossa escola, né? Venha para estar conosco para que nós possamos, então, né, nos debruçarmos mais em relação, por exemplo, né, a como aprendermos a perdoarmos, né? Enfim, uns aos outros e a nós mesmos. É porque quando a gente fala na vida de relacionamento, a gente pensa que tudo serão flores. Isso. E às vezes, quando a gente planta e não vem os frutos, o que nós vamos fazer com isso? Né? Jogar uma história fora é impossível. Se não é um relacionamento abusivo, mas houve nesse relacionamento algo que a pessoa demonstrou imperfeição, isso pode ser recuperado. Né? Não resta dúvida. Não há dúvida. Eu acredito muito nisso. E poderia trazer assim, inúmeros casos em que eu já vi reparações maravilhosas, reconciliações maravilhosas, né? Porque às vezes eu costumo dizer, padre, pois não. Não, pode falar. Eu costumo dizer que, né, é como também treinarmos numa habilidade esportiva. Por exemplo, o perdão é como o lançamento de um dardo. Né? Muitas vezes, né, a gente não está sabendo lançar esse dardo. E a mudança de um jeito, a mudança de um ângulo faz com que você realmente o lance de uma forma que ele tem uma impulsão para a eternidade. Então, né, casais que se machucaram, casais que realmente estão aí, né, com a dor muito aguda, mas como que é importante que, né, venham para poder realmente fazer com que essa dor se transforme, inclusive, no melhor fertilizante para a mudança de vida. Se não existe relacionamentos ou uma psicopatia, né, em um dos casos, é possível a restauração. Não é? Deu uma pausa. Eu acho que faltou um pouco de energia, mas voltamos. Isso. Mas como nós falamos também na nossa live anterior, isso. De deserto. E há uma coisa também que é muito mal colocada, que é a questão daquela frase bíblica que ela é profundamente muito mal interpretada. Não deixe que a noite se ponha debaixo do seu rancor e da sua tristeza. Essa frase ela é muito mal interpretada. Porque às vezes aquela pessoa ela necessita, porque há uma outra frase bíblica que diz, né? Depois de 3 dias você pode trabalhar os seus sentimentos. Então, às vezes as pessoas querem resolver as coisas muito rápidas. Mas tem algumas perguntas aqui que eu acho profundamente muito interessantes. Por exemplo, e quando fica a mágoa? Como é que a gente trabalha quando fica a mágoa? Bem, né, eu costumo dizer que a nossa mente é como se fosse realmente uma casa.
Nós somos os proprietários da nossa própria casa. E dentro desta casa, nós temos espaços que nós alugamos. Nós alugamos espaço para mágoa, nós alugamos espaço para gratidão, nós alugamos espaço para as coisas boas e para as coisas ruins. E podem ver que existem pessoas que alugam seus espaços com contrato de aluguel vitalício. E existem pessoas que alugam seus espaços com uma locação em menor tempo. A mágoa, ela tem que ser um aluguel em curto espaço de tempo e precisa ser tratada. E a forma de ser tratada é realmente, se você não está colocando, né, por exemplo, né, o agressor como personagem principal da sua vida. E esse fato como o chão de toda a sua vida. E ele é parte. Então, é preciso que nós depois operemos em realidades separadas. E que não fiquemos escravizados com a história da mágoa, mas a história da superação. Chega uma hora que o cérebro não aguenta e maltrata todo o sistema, né, psíquico, físico, compromete inclusive até a imunidade da pessoa. Então, olha, essa mágoa tem que ser tratada. Tá? E ela, para ser tratada, ela tem que ser melhor compreendida. E se ela está demorando mais tempo aí dentro, está havendo alguma distorção no entendimento. Isso precisa ser melhor trabalhado. Nossa, que interessante. Maravilhosa resposta. Eu acho que a pessoa do outro lado, né, é muito interessante. Mas alguém colocou assim, quando o esposo ele é dependente químico, só liga para cocaína, não liga para o relacionamento, o que fazer? Eu tenho a resposta. Qual é a resposta que você daria para ela? Tá, olha, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que quando nós juramos lá na saúde e na doença, tá? E é uma doença, indiscutivelmente é um quadro de dependência, tá? Mas os doentes procuram médicos. Os doentes procuram os recursos de tratamento. Então, com certeza, no direito da pessoa que estar com esta, né, fazer o encaminhamento. E caso a pessoa realmente não aceite o encaminhamento, no direito dela de revisar esse contrato. Quero saber a sua resposta, padre. Eu também. Eu acho que, primeiro, todo doente tem que ser tratado. Porque uma das coisas importantes, que é até um conceito evangélico, que é a sobriedade. Paulo convida a sobriedade, depois o apóstolo Pedro vai trabalhar, né? Sede sóbrios. E Paulo vai dizer sobriedade no comer, no beber, no vestir. Então, se aquela pessoa ela não quer experimentar a sobriedade, reconhecer a sua necessidade de um tratamento, e você esgotou essa possibilidade, né? Então, aí sim. Mas você tem que ajudá-la a trabalhar isso. Eu experimentei isso muitas vezes na própria comunidade, porque os membros chegam. Eu não tenho esposa, mas eu tenho a comunidade como membros. Eu aconselho, eu digo, nós precisamos manter um nível saudável de relacionamento. Como é que é estabelecer um nível saudável? Você tem que se ajudar, né? Viver esse auto-perdão e trabalhar isso internamente dentro de você. Então, deixar com que o outro trabalhe isso, né? E julgar nele. Olha, existe, por isso que quando nós falamos da dependência, o amor se torna exigente. Porque senão a gente se torna codependente daquilo que a pessoa precisa. Né? Então, eu acho que esse tema, por exemplo, eu recebi aqui, Patrícia, é a primeira vez que eu recebo assim, 40 perguntas. Né? Nossa! Estou casada há 21 é uma coisa também que tem que ser, é aquilo que nós falamos, né, da própria dependência química, a pessoa às vezes tem a predisposição de traição porque ela precisa ser tratada. Ela sozinha não dá conta de sair disso. Né? E quando a pessoa colocou, quando eu falo de separação ele não quer, mas então vamos procurar ajudas.
Sem ajuda não é impossível a gente manter o nível desse relacionamento, né? Parece muito Isso. E simples. mesmo esta pessoa, né? Por exemplo, essa esposa, ela não tem que tolerar esse peso, né? A menos que ela tenha também do passado dela, né, outros modelos de dependência, né? A Uhum. menos que ela esteja talvez precisando justificar a existência dela como vítima, e ela não precisa disso. Foram os passos que foi trabalhado aqui, né? Reconhecimento, responsabilidade, reparação e resolução. É Não isso é? aí. E a São gente passos. sabe que tem uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. As pessoas que ficam estagnadas são as pessoas que se carregam de culpa, tá? Mas elas não movem. O arrependimento, né, dá à pessoa o apetite, a avidez para que se existe amanhã, então eu posso mudar. Então, me ensine a fazer diferente, me ajude a fazer diferente e eu me comprometo a fazer realmente diferente. Uma das coisas que eu faço, Patrícia, no momento da direção espiritual para casal, é um exercício muito, muito bonito, do reconhecimento daquilo que eu pude magoar o meu parceiro, a minha parceira, né? Então, em vez de... eu trabalho primeiro isso, né? O que você, na relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, você fez com que chegasse a esse nível? Perfeito. Você trabalhasse isso para que você pudesse pedir e trabalhar o perdão para com ele. Porque jogar, né? Eu estou jogando dardos que machucam, né? Então, isso é importante a gente reconhecer, né? Até para fazer essa reparação. E também eu acho que uma forma também que eu costumo trabalhar, padre, né? A gente faz o certificado de honra ao perdão. Ali, aquela pessoa que se comprometeu, ela documenta a proposta. Não de que ela nunca mais vai cair, mas ela se compromete em dar novos passos. Tá? Ela se compromete com a melhora. E é lindo quando, né, eles, né, se certificam e preenchem, né, um ajuda o outro e depois aquilo vira quase que um cartão que vai acompanhá-los, né, ou um quadro que vai ficar realmente ali pregado para que eu me lembre. Tá? Então é como se fosse uma oração. Quanto mais, né, eu orar o Pai Nosso, né, prestando uma atenção especial à dimensão das minhas palavras, mais eu vou também, né, indo mais perto do que Jesus espera de nós. Né? Que é a cada dia que nós nos santifiquemos. Não de que nós, né, não cometamos erros, mas que nós tenhamos realmente o cuidado e o compromisso em melhorarmos. Olha, essa é a primeira live que eu recebo assim, infinitas perguntas. Igual a gente trabalhou sobre essa questão do autoconhecimento, alguém colocou assim, eu sempre quis ter filhos, ele não quis, e a gente... e ele não... ele até tem evitado as relações por causa disso. Eu falo, olha, tudo que não foi conversado e não foi trabalhado na época do namoro, não adianta tentar mudar depois. Isso. Por exemplo, um dos passos que eu trabalho no curso de noivos vocês já conversaram sobre filhos? Porque eu já vivi situação em que a pessoa se fechou à questão da abertura da vida. E esse casamento, se ele não foi conversado, é até um passo para a nulidade matrimonial, né, que eu não vou começar a abrir um espaço aqui agora para isso, mas são coisas que deveriam ser conversadas, né? Ter sido muito claras. Porque se ele disse lá no relacionamento que não vai ter filhos, e você vai dizer, eu vou convencê-lo na vivência da vida, isso é praticamente impossível, né? Perfeito. Inclusive, no nosso curso para noivos, é uma das questões que a gente inclui. Quais são as questões que são pilares, que devem estar muito bem alinhadas antes de um casamento?
tá? Dentre elas, uma questão realmente pilar é sobre, né, se queremos ter filhos, né, sobre, né, o padrão de religião, entre outras coisas que são pilares e que são depois desordens que causam grandes impasses no relacionamento. E é uma quebra de pacto, tá? Ou realmente uma omissão de um item que devesse ter sido realmente muito melhor trabalhado antecipadamente. Eu acho que a gente tem que caminhar para o final e tudo, mas eu fico pensando quando nós olhamos no exemplo, porque Jesus não é um exemplo moralmente a ser seguido por nós cristãos católicos. Porque existiu uma heresia que falava, né, Jesus, Donato falava que Jesus é só um exemplo moralmente a ser seguido. Quer dizer, é só um exemplo. Não, Jesus é aquele que, mesmo que a gente não mereça, ele foi capaz de nos dar o perdão na cruz. O perdão não é por merecimento. É isso que as pessoas deveriam entender. Ele não vem por merecimento, se a pessoa merece ou não merece, né? O perdão, ele existe justamente por não merecimento. É isso mesmo. É. Muito bem colocado. É, E eu gostaria também de colocar aqui, antes que nós encerremos, o que tende a fazer com que as feridas fiquem, né, muito abertas. As mágoas fiquem muito abertas. Primeiro, tomar a ofensa, né, como se fosse muito exagerada e pessoal. Porque muitas vezes aquele que traiu, ele não fez aquilo propositalmente à pessoa do outro. É um problema dele com ele mesmo, com os valores, né, ou com a autorregulação dele, melhor ou pior. O segundo ponto também que eu acho importante é que nós tenhamos o cuidado de não darmos ao outro a responsabilidade sobre o que nós sentimos. O que nós sentimos é da nossa responsabilidade. E primeiro, que saiamos da posição de vítima, diferentemente de nós darmos a nós o direito de nós sofrermos, mas que possamos dar também um limite de sofrimento, né, a essa situação, para que nós tenhamos o que eu costumo dizer são as reservas de amor, né? Todo o meu amor, né, ele não pode ser destinado a uma única pessoa. Então, se eu fui, né, vamos dizer, ferida por uma pessoa, e se eu deixo que a minha vida se transforme no caixão por conta daquela situação, eu deixo de considerar que muitas outras pessoas que me amam de outras formas, né, que Jesus também me dá cada dia as graças do dia, e eu deixo de usufruir por conta daquela situação. E tem vida para além dessa situação. Tem vida para além dessa história. E Deus nos chama para que nós nos abramos para além. Patrícia, lendo isso, eu acho que deveria existir uma escola para o perdão, né? Isso. Olha, eu estou aqui com... Eu não esperava isso. É a primeira vez numa live que eu vejo, assim, mais de 50 perguntas. Nunca aconteceu isso. É a primeira vez que aconteceu isso. Por exemplo, eu poderia ler umas perguntas. Como lidar com a sensação de superioridade frente a uma traição, pós-traição? O casamento não... mas o casamento não é para a vida toda. Como lidar com homens viciados em pornografia? Aí vem, né, assim, infinitas perguntas que a gente não vai conseguir responder agora. Mas eu acho que provocou nas pessoas esse diálogo que a gente fez, né, que a gente precisa trabalhar e aprender o perdão. Né? Agora, padre, inclusive tem cursos, tá? Na Universidade de Stanford, um dos maiores estudiosos sobre o tema perdão é o Dr. Fred Luskin, tá? Da Universidade de Stanford, né? Tem curso só para realmente, vamos dizer, libertar as pessoas do perdão. E é incrível quando a gente vai para, né, esse estudo, como que a gente percebe que já tinha tudo lá na Bíblia, né? E que agora a ciência está realmente trazendo de volta, dissecando em passos mais humanos. Lindo de se ver. Nossa, eu acho que esse tema é um dos temas que é um dos temas que vamos colocar na nossa escola. O perdão, Vamos.
Você vai trabalhar e eu também vou trabalhar. Vamos sim, padre, né? Tema. Olha, eu quero agradecer pela noite de hoje, por esse momento e por esse encontro. Isso. E eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor, a todos que têm participado, nos acompanhado. Isso nos motiva, né? Que nós realmente, né, estejamos juntos, né? É preciso que nós entendamos, tá? Que a vida nos oferece muito mais e que o perdão é uma forma de nós voltarmos a ver as belezas da vida e as belezas realmente dos homens. Tá? Se nós soubermos realmente, né, não deixar que na nossa mente, no nosso coração, abramos muito espaço para ressentimento, né? Perdoe, perdoe, perdoe e seremos muito mais felizes. Amém.